Salve, gente. Tudo bem? Então, conforme prometido, segue aqui um pequeno complemento àquela apresentação de radiação que vários de vocês já devem ter assistido. Vamos só compartilhar a tela aqui. Temos aqui, então, um arquivo matemática que vai ajudar a gente a discutir a noção conceitual de radiação, né? Modernamente, a gente está acostumado a pensar na radiação como fluxo de vetor de Poynting, né? Então, se vocês imaginarem que esses vetores aqui, né? Esses vetores, todos esses vetorizinhos aqui que aparecem aqui, são, na verdade, ilustrações do fluxo do vetor de Poynting, tá certo? Que vocês se lembram, é dado por isso aqui, tá certo? O S, então, quantifica a intensidade do fluxo e o fluxo total vai ter a ver, na verdade, com a integração disso aqui, né? Vai dar a radiação, então a integração do S sobre uma certa superfície, que, por exemplo, pode ser essa esfera aqui, e perdoem o uso aí da letra S duas vezes, vou usar uma outra letra. Vou usar uma outra cor aqui também. Então, a gente tem então aqui, né, uma superfície A, uma superfície A, tá certo? E a integração do S aqui ao longo ao longo aqui de toda a superfície, vai dar então a radiação produzida por esse objeto que está aqui dentro, tá certo? Esta superfície aqui, ela tem que estar longe o suficiente para se caracterizar a radiação. A gente, na verdade, né, sabe, já viu que o S que contribui para a radiação, ele tem o decaimento com 1 sobre R2, não que ele não tenha outras parcelas, né? O S pode ter, aqui vou fazer de outra cor, o S pode ter parcelas com 1 sobre R3, 1 sobre R4, mas essas já, na verdade, decaíram quando a gente chegou nessa superfície aqui, que está bem longe aqui da carguinha que está aqui dentro, tá certo? Desculpem, da distribuição de cargas e correntes que está aqui dentro, não precisa ser uma carguinha, tá bom? Então, a gente está acostumado a pensar na radiação assim, é o fluxo do S no chamado campo distante, tá certo? Quando a gente só tem, vou apagar isso aqui, quando a gente só tem, então, esta contribuição aqui, tá certo? Mas existe uma outra maneira da gente enxergar a radiação, que é muito bonita, né? Que vale a pena a gente, pelo menos, fazer um pequeno comentário. Eu perdi o mouse, não sei porquê. Estou com uma dificuldade aqui com o mouse, gente. Muito bem. Então, a gente pode chegar um pouco a tela aqui para baixo e entender a radiação em termos das linhas de campo, né? Ou das linhas de força lá, como diria o Faraday, né? Na verdade, esse tipo de interpretação era a interpretação favorita no final do século XIX. O Hertz, em particular, gostava de pensar assim. Modernamente, só é que a gente fez a transição para a interpretação em termos do vetor de Poynting. E como é que funciona, né, a interpretação da radiação em termos das linhas de campo? Bom, aqui a gente vê tentar botar a tela aqui um pouquinho mais para baixo. Então, a gente vê aqui... Opa! Ele encerrou o share screen, não sei porquê, então vamos voltar. Chegando a tela aqui um pouco mais para baixo, a gente vê então as linhas de campo de um dipolo. Vou tentar... Então aqui, né, na verdade, tem um dipolo, tá certo? Então, essas linhas de campo, já bem conhecida de vocês, né? Fazer esse perfil aqui que parece as orelhas do Dumbo, não é isso? E esse aqui, então, é um dipolo estático, tá certo? Tem um dipolo aqui, permanente, apontando na direção Z, e ele produz essas linhas de campo aqui. O que acontece quando esse dipolo aqui, ele passa, então, a oscilar, né? Então, do P, a gente passa por uma situação onde a gente agora tem um P de T, né?
que acontece é o seguinte. A gente volta aqui, então, para essa sequência. A gente passa aqui para essa sequência, então, de gráficos. E aqui vocês podem imaginar o seguinte, né? Vou apagar isso aqui para não confundir. Isso aqui, então, é uma sequência de instantâneos, tá certo? Da evolução desse dipolo aqui. Então, aqui a gente tem, então, esse dipolo, tá certo? Só que agora ele oscila, tá certo? Esse dipolo aqui, então, eu não estou dando nenhuma... vamos supor, né, por simplicidade, que ele só oscile aqui no... Então, aqui talvez ele esteja assim, aqui talvez ele já esteja assim. Ele só oscila no eixo Z, tá? E aqui, né, a gente tem, então, um P de T. E não estou muito preocupado com a dependência exata do P de T, mas eu só quero que vocês acompanhem aqui a evolução aqui a cada um dos instantâneos, né? Então, aqui é T igual a 0, então isso aqui vai ser T igual a 1 em alguma unidade de tempo. Aqui vai ser T igual a 2 em alguma unidade de tempo. A gente passa aqui para baixo. Se eu conseguir encaixar aqui. Vamos ver se eu consigo encaixar. É claro que ele não vai encaixar direitinho, né? Mas se a gente vier aqui, né? Então aqui a gente apaga. Então aqui vai ser o T igual a 3, o T igual a 4, o T igual a 5. Tá bom, gente? E vocês podem ver claramente que está havendo uma evolução aqui dos gráficos, né? Então o dipolo está aqui oscilando, tá certo? Então ele vai oscilando e a gente vai tirando foto, né? Então, no T igual a 0, as curvas, as linhas de campo estão assim, em T igual a 1 elas estão assim, em T igual a 2 elas estão assim, T igual a 3, 4, 5. E aqui, principalmente em 3, 4 e 5, a gente já pode ver uma movimentação interessante, né? A gente vê que as orelhas do Dumbo, que estavam bem caracterizadas aqui, né? Elas estão começando a se destacar aqui, ó, né? Estão começando a fazer esse movimento de afunilamento aqui mais ainda, né? Tá certo? Como se elas estivessem querendo, como se elas estivessem querendo, vou fazer de outra cor aqui, eu vou apagar aquele P de T ali, como se elas estivessem querendo se destacar, né? Aqui já está quase um cone, né? Como se elas estivessem querendo se destacar, não é isso? E se a gente apagar aqui, né? Se a gente, na verdade, primeiro mover um pouco a tela, né? E for um pouquinho mais para baixo, a gente vem, então, voltando aqui com a nossa borracha. A gente vê, então, que, né? Então, aqui é 7, 8 e 9. A gente vê, então, que aqui estava bem no funil, né? As orelhas praticamente se destacando. E aqui a gente vê, então, claramente, vou fazer de outra cor, né? Aqui a gente vê claramente um rompimento, né? Tá certo? As orelhas já aqui e um rompimento aqui que ocorreu, né? Tá certo? E as orelhas aqui, então, né? Já cada vez mais longe do dipolo aqui original, né? Tá certo? Ou seja, o que aconteceu aqui? As orelhas do Dumbo, elas começaram um processo de se destacar da distribuição, tá certo? Daqui no caso do dipolo, e aqui elas já se destacaram,
e estão indo embora. Tá certo? Estão indo para cá, essas estão vindo para cá. Tá certo? Num claro processo aí de destacamento do campo, né? Então, essa visão aqui da radiação é uma visão um pouco diferente, né? É uma visão de que as linhas de campo não estão mais presas, aqui no caso o dipolo, né? O dipolo irradia porque essas linhas de campo podem se destacar, né? Aqui tá, deixa eu mudar de cor de novo. As linhas de campo agora, elas podem se destacar, né? Daqui da carga, elas podem simplesmente, né, se descolar e virem para cá, né? E essa aqui no caso vem para cá, e essa aqui no caso vem para cá, e outras linhas de campo vão nascendo aqui, não é isso? Aqui vai nascendo, ó, tá nascendo claramente uma nova orelha do Dumbo aqui, né? Então o dipolo, ele vai produzindo essas orelhas do Dumbo que vão se destacando, né? E é assim então que a radiação é produzida. Eu perdi o mouse aqui de novo. E é assim que a radiação, então, ela é produzida, né? E aí, aqui a gente vai, então, para o último... Deixa eu apagar essas coisas todas. Aqui a gente vai, então, para o último estágio da animação, né? Da animação, não, desculpem. Vai para o último estágio da evolução da radiação. Tá certo? E a gente vê claramente... Aqui, no último instante de tempo, inclusive, né? As novas orelhas já bem desenvolvidas aqui. E a gente nem consegue ver, né? Você vê que as que estavam aqui, aqui elas nem aparecem mais, né? Já foram embora. Tá certo? E agora a gente tem novas orelhas aqui sendo produzidas que também vão acabar se destacando, né? Essas orelhas podem se destacar, e aí eu vou parar um pouquinho aqui esse share e vou aqui para o quadro branco. Essas, então, voltando aqui com o nosso dipolo, tá certo? E ele produz aqui, né? Opa! Ele produz aqui suas linhas de campo. Tá certo? Vou só desenhar uma, porque senão vou perder muito tempo aqui. Então, ele produz suas linhas de campo. E quando esse dipolo ele pode oscilar, o que a gente viu é que essas linhas de campo, então, conforme o tempo vai passando, elas podem se destacar, né? Então, a próxima... Então, a gente vai ter uma aqui, né? Deixa eu tentar voltar com o desenho aqui. Então, a gente tem uma aqui, né? E a gente vai ter uma aqui também. Né? Tá certo? E tem umas mais lá para fora, mas o fato é que essa aqui, né? Essas aqui são orelhas do Dumbo que, em algum momento passado, já estiveram aqui, né? Bem pertinho, e o tempo foi passando e elas foram parar lá longe, né? E por que isso pode acontecer? Isso pode acontecer agora porque as linhas de campo não precisam mais nascer nem morrer em distribuição de cargas, né? Essa é a consequência da eletrodinâmica. Como... Eu vou tentar apagar isso aqui que eu desenhei para não atrapalhar, né? Como, no caso da eletrodinâmica, né? Sem tomar o limite eletrostático, a gente pode ter circulação não trivial do campo, né? Porque a gente viu que os rotacionais, a gente viu que as variações temporais, né, do campo, né, podem gerar... Aqui é com mais, né? Aqui que é com menos. A gente viu que as variações temporais do campo podem gerar
e aqui, para ficar dimensionalmente correto, precisa de 1 sobre C2, a gente viu que, vou trocar de cor aqui pela última vez, a gente viu aqui, então, que as variações temporais do campo podem gerar rotacional e, portanto, circulação diferente de zero, tá certo? Ou seja, os campos não precisam mais nascer nem morrer em cargas, porque a circulação deles pode ser não nula, então a gente pode ter perfeitamente uma linha de campo fechada aqui, e esse aqui é o efeito da eletrodinâmica e o efeito da radiação, né? As linhas são produzidas aqui nas distribuições de carga, aqui no caso do dipolo, mas elas podem se destacar e se propagar autossustentadamente graças à estrutura das equações de Maxwell, graças ao fato de as circulações agora também terem por fontes aí, entre aspas, a variação do próprio campo. Tá certo? Vou então interromper aqui o compartilhamento. Era isso que eu queria falar hoje, né? Falar um pouco dessa reinterpretação da radiação, na verdade, que é a interpretação mais antiga, como esse destacamento das linhas de campo, das distribuições de carga para o infinito. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.